Fala pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Faz tempo que a gente não faz um vídeo aqui, né? A vida tá meio complicada aqui, correria danada. Mas a gente sempre acha um tempinho, né? E sexta-feira, final de semana, chegando. E aí, o que vocês vão fazer nesse final de semana? Nada, que nem eu, não vou fazer nada. Então, vamos ver se a gente grava uns vídeos aí. Esse é o canal Ricabox, meu nome é Ricardo e aqui a gente fala de colecionáveis, quadrinhos, miniaturas. E a gente vai falar de quadrinhos hoje. Eu terminei recentemente aqui a leitura da obra lá da Pipoca Nanquim, Alex Sinner, ou Alex Sinner. E são 2 volumes, né? O primeiro volume aqui, A Era da Inocência, e o segundo volume, A Era do Desencanto. Eu tô mais ou menos nessa era aqui, na Era do Desencanto. E isso aqui é do Munhoz e do Sampaio, né? José Munhoz e Carlos Sampaio, deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não tô falando besteira, mas eu acho que é isso sim. José Munhoz na arte e o roteiro do Carlos Sampaio. E, cara, vamos dizer aqui o que a gente achou disso, né? E só que antes, pedindo aí aquele velho e bom slogan: se inscreva no canal. Não é inscrito ainda? Se inscreva aqui, deixa seu like para fortalecer a gente aqui. E, bom, Alex Sinner, alguém de vocês leu isso aqui? Isso aqui já não é coisa recente, não. Eu já comprei essas HQs há um bom tempinho e só fui ler agora, né? Li os 2 volumes, um atrás do outro. Confesso que o primeiro volume, A Era da Inocência, ele me prendeu um pouco mais. O segundo volume, esse da Era do Desencanto, até metade dele, mais ou menos, foi meio... eu não estava curtindo tanto. Aí depois deu uma melhorada, né? O primeiro volume aqui já não. O primeiro volume, A Era da Inocência, eu curti mais. Alex Sinner é um policial que deixa a polícia. E um dos motivos dele deixar a polícia é o fato de ele não concordar muito com o que acontece lá, né? Corrupção, na época que isso aqui foi feito, né? Conta que essa época mais de racismo que tinha lá nos Estados Unidos, todas essas coisas. Então ele não se dá muito bem ali na polícia, não. Ele tem muita inimizade ali, tem muita gente que não curte ele, o próprio chefe dele não curte ele nem um pouco, né? E ele vai deixar a polícia, vai se tornar um detetive particular. Então a história aqui se passa ele fazendo aqui o trabalho de detetive, né? Ele tem um amigo na polícia, que também parece que não gosta muito dele, mas ele tem um amigo, que é o Nick Martini, se não me engano, esse nome do policial. E esse cara vai, a obra inteira, acompanha ele, ajuda ele em várias coisas, né? É o único amigo que ele tem. E ele vai se tornar um detetive particular. E se entrar num monte de encrenca, algumas bem cabeludas. E ele é aquele tipo de cara que ele toma a dor do cliente dele, né? E ele começa a se envolver emocionalmente com alguns clientes que ele faz. E durante esse período todo, ele vai conhecer uma moça, ele vai ter um filho com essa moça, ter uma filha com essa moça, ele não vai se casar com essa moça, nada. Ele tem muito problema assim de convivência com as pessoas, mas ele se dá bem com mulher. Ele se dá meio bem com mulher, cara. Várias clientes que ele arruma lá, ele vai se relacionar com elas, ou seja... Só que ele também vai largar também esse trabalho de detetive particular, ele vai se tornar taxista. De uma hora para outra aparece ele dirigindo um táxi, ele já não é mais detetive particular, ele já pulou fora disso aí, né? E vai ainda continuar. É aí que ele descobre que ele tem uma filha, ele não sabia que ele tinha uma filha, do relacionamento que ele teve com uma mulher lá que ele gostava muito dela, mas acabou não dando certo, mas ele não sabia que tinha essa filha, ele vai descobrir isso depois. Então, a vida dele ela é meio tumultuada. É um tipo, você quando começa a ler essa história aqui, parece que você está vendo aqueles filmes dos anos
né, dos anos 80, 70, 60, aqueles filmes mais antigos, aquela coisa mais no ar, né? E a gente vai falar aqui também um pouco sobre a arte do quadrinho, que é feita pelo Munhoz, né? E arte meia rabuscada, meia suja. Mas é uma puta arte, é legal, a arte é legal, só não é assim, não é muito o meu gênero, né? O tipo de arte aqui do Munhoz. Mas, e as cenas, assim, ele tá... às vezes você se confunde um pouco no quadrinho, porque ele tá, por exemplo, tendo uma conversa com algum outro personagem lá, só que a cena que tá mostrando não tem nada a ver com a conversa dele com os personagens. O Munhoz tá mostrando cenas do cotidiano da rua. Então, às vezes você se atrapalha ali, você fala, pô, mas aí que você vai ver que eles estão conversando dentro de um prédio, numa janelinha lá, mas a cena toda é da cidade, das coisas que estão acontecendo na cidade, das bagunças da cidade lá, né? Uma coisa diferente, né? E você se perde um pouquinho nisso. O segundo volume, que é a Era do Desencanto, ele já é ele mais velho, né? A filha dele começa a trazer uns probleminhas para ele. E aqui nesse segundo volume, o Sampaio, que é o roteirista, né? O Carlos Sampaio, ele mexe muito com essa parte geopolítica. Ele fala, tem muitos temas aqui, guerra da Nicarágua, dos presidentes da época, o artistão lá, o presidente, como é que era o nome dele? O Reagan, né? Tu fala muito dele lá, aquele problema que eles têm lá com os nicaragüenses lá. Ela começa, esse início dela, ela começa a fazer muito esse tipo de contexto, né? Esse contexto mais geopolítico, né? Ele força bastante nisso aí, o Sampaio. E tem uma história lá onde eles vão ver um teatro de marionetes. Puta, aquilo lá me encheu muito o saco, cara. É uma coisa que toma muito espaço ali da revista, do quadrinho, e sinceramente me deixou meio um saquinho cheio ali. Mas depois retoma, né? Ele já mais velho, ele volta a ser detetive particular, depois de mais velho, tudo. Começa a ter um relacionamento com uma antiga namorada que ele teve no passado lá e tal e coisa, ou seja, a velhice dele, ele chega uma hora em que ele tá até gostando da situação que ele tá, da velhice, ele tá se sentindo bem, ele tá aquele velhão pra frentex, né? Ele tá legal assim, mas os problemas não deixam de acontecer, né? Principalmente com a filha, ele vai ter muito problema com a filha, né? E bom, o quadrinho conta a história desse personagem, Alex Sinner, um policial que deixa de ser policial, se torna detetive particular, deixa de ser detetive particular, se torna taxista, depois volta a ser detetive particular, e nesse meio tempo os relacionamentos dele, assim, as mulheres, amigos e inimigos, são amigos poucos, mas inimigos muitos, né? E legal, eu gostei do quadrinho. Assim, o primeiro volume me prendeu mais, o segundo volume, esse início do segundo volume, dessa Era do Desencanto, ele foi muito arrastado para mim. E muito em cima desses temas aí que o Sampaio colocou, né? E ficou uma coisa meia... Pra mim, tá? Pra mim, uma opinião minha, ficou uma coisa meia chata, né? Mas depois do meio volta a ficar legal. E num contexto geral, eu dou aí uma nota 4 para esse quadrinho. De 1 a 5, né? De 1 a 5 eu dou uma nota 4 para ele. E valeu a pena ter comprado. Falando da parte editorial, né? Pipoca Nanquim capricha pra caramba. Capa dura, né? Uma pancada de páginas, que eu não sei quantas são agora, uma caralhada. 400 páginas, na faixa de 400 páginas. Aquele caprichão da Pipoca Nanquim, né? E, cara, vale a pena. É um quadrinho que, eu não sei, deve estar rolando ainda. Ele deve estar rolando esses 2 volumes aí. Não devem estar hoje tão caros assim, deve estar com aquelas promoções boas, né? E vale a pena, eu gostei. Então é uma dica boa aí para, se tiver uns preços legais, se ainda tiver gente que não comprou e quiser dar uma lida nisso aí.
Os autores, o Sampaio e o Munhoz, eles são argentinos. É um quadrinho argentino, né? E os quadrinhos de argentinos costumam ser bons. Né? Esse é um bom quadrinho, gostei. Não é assim excepcional, mas eu gostei. Gostei do ritmo que ele trouxe aí de leitura. Foi legal. A arte é aquilo que eu falei, não é meu estilão, mas tá valendo. Né? Vocês viram aí, passando aí um pouco da arte dele, né? Aquela arte mais bagunçada, mais rebuscada, mais sujona, né? Não é aquela arte delineada, né? Aquela coisa artística mesmo, bonita, né? Assim, ele é mais grosseirão, né? No modo de fazer a arte, mas é legal, gostei, tá? E é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, e quem ficou até agora, não esquece, se não deu like ainda, deixa o likeão aí pra gente, tá? E quem não for inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa força, beleza? Links da Amazon aqui na descrição, links do convite do meu canal, do meu grupo no WhatsApp também tá aqui nas descrições, e meu Instagram, tá? Então dá uma conferida lá, beleza? Bom final de semana para todos, fiquem todos em paz, uma vida longa e próspera, até!